terra de degredo e terra de escravos são duas vertentes que estão muito associadas. Portanto, ao longo de toda uma série de séculos marcados pelo tráfico negreiro, nós assistimos também ao envio de condenados em Portugal como degredados para Angola, para São Tomé e por aí fora, não é? Portanto, são enviados. Eu penso que há um momento importante em Portugal em que se começa a pensar a África de uma ou outra forma. A África como espaço destinado a poder ser explorado diretamente, e não através dos homens escravos, ser explorado diretamente naquilo que são as suas riquezas. Isso começa de uma forma, de certa maneira rápida, com as explorações. As explorações que foram, efetivamente, digamos, uma organização, nomeadamente marcada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, a partir de 1875, mas que eram uma organização destinada a conhecer os territórios, conhecer os rios, conhecer as plantas, conhecer as riquezas, conhecer os minérios e conhecer as populações. Essa procura do conhecimento através das explorações e das expedições enviadas culminava em relatórios. E esses relatórios davam a conhecer o interior da África. Forneciam aos europeus todo um conhecimento necessário para perceber quais os locais que deviam ocupar para explorar, quais os locais que eram interessantes, quais aqueles que não eram interessantes, como é que reagiam as populações, como é que não reagiam as populações. Porque as populações eram muito diversas. Havia várias unidades políticas, não esqueçamos que estamos aqui no século XIX e que os africanos controlam o seu território. Fala-se muitas vezes de colonização, mas a colonização branca era no litoral, em algumas cidades e vilas do litoral, e, no caso de Angola, ao longo do rio Kwanza, enfim, através do sistema dos presídios. Havia alguns presídios e era tudo. Havia depois, já no século XIX, as estações civilizadoras, que eram uma pequena casota, com uma bandeira sempre espetada em cima, para civilizar os ditos selvagens. Mas isto para dizer que, nessa altura, portanto, as explorações têm essa dupla consequência. Por um lado, fornecem conhecimento, por outro lado, fornecem, digamos assim, os lugares, os sítios, os espaços destinados à exploração. Aquilo que pode ser um local de estruturação de um sistema que permite uma exploração direta por parte dos portugueses. E, portanto, são o primeiro passo, digamos assim. Por outro lado, digamos, corrente nos documentos nós encontrarmos a denúncia da escravatura interna, porque a escravatura interna em Angola continuou, não terminou nem em 1836, isso foi a data do fim do tráfico negreiro, nem terminou em 1869. Ela vai se mantendo, até porque os africanos continuavam também a utilizar os seus dependentes, que eram vistos como escravos pelos europeus. Ora bem, a verdade é que a nova África aparece aos olhos dos portugueses, eu diria que a partir do terceiro quartel do século XIX, como uma África, aliás, em conjugação com o que se passa na Europa também, não é só aqui em Portugal, mas de uma África que deve ser ocupada. Uma África que deve ser colonizada na sua totalidade para poder ser explorada convenientemente. Quer dizer que os africanos são selvagens, são primitivos, não sabem utilizar os meios de produção, etc. E, portanto, vai ser necessário, digamos, ocupá-la para extrair essas riquezas que, digamos assim, são agora cada vez mais conhecidas.